Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Todas as culturas e religiões, em algum momento, buscaram compreender o destino do ser humano após a morte. Para os cristãos, a Bíblia é a principal fonte de resposta. Ela descreve o que acontece com a alma após a morte, o que é o céu, o inferno, se existe um purgatório, o que é o sono da alma e como será a ressurreição. Embora algumas doutrinas variem entre as diferentes vertentes do cristianismo, há elementos centrais que ajudam a compreender o que a palavra de Deus diz sobre o destino eterno. A morte, de acordo com a Bíblia, é o fim da vida física, mas não o fim da existência. A alma continua viva e seu destino eterno está diretamente ligado à fé, às escolhas e ao relacionamento que a pessoa teve com Deus durante sua vida terrena. A morte não é um aniquilamento, mas uma transição entre a vida atual e a realidade espiritual definitiva. O céu é descrito como um lugar de paz, de comunhão eterna com Deus e de completa ausência de dor, sofrimento ou pecado. Ali, os salvos desfrutarão da presença do Criador e viverão em plenitude. Jesus prometeu preparar um lugar para os que o seguem. A Bíblia diz que haverá adoração constante, alegria plena e uma nova realidade, onde não haverá mais morte, lágrimas ou tristeza. O céu é o destino final dos que foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Em contraste, o inferno é apresentado como um lugar de separação eterna de Deus, de sofrimento e de consciência plena da rejeição da salvação. Jesus falou sobre o inferno como um lugar real, reservado para o diabo, seus anjos e os que recusaram o chamado à salvação. Não é apenas um estado de espírito, mas uma realidade espiritual dolorosa. O inferno representa o resultado da escolha de viver sem Deus. Há também uma doutrina presente no catolicismo chamada purgatório. Segundo essa crença, algumas pessoas, embora salvas, ainda precisam ser purificadas de pecados veniais ou das consequências do pecado antes de entrarem na glória do céu. O purgatório não é um segundo inferno, mas um estado temporário de purificação. A Bíblia não menciona diretamente esse conceito, mas algumas passagens são interpretadas por católicos como apoio à existência desse processo de purificação. Por outro lado, há cristãos que defendem a doutrina do sono da alma. Para eles, após a morte, a alma entra em um estado de inconsciência, semelhante a um sono profundo, aguardando o dia da ressurreição. Essa visão se baseia em textos bíblicos que descrevem a morte como um sono, como no caso de Lázaro, em que Jesus diz que ele estava dormindo. Segundo essa doutrina, os mortos não estão nem no céu nem no inferno, mas dormem até o retorno de Cristo. Independentemente da visão sobre o estado intermediário, todos os cristãos concordam com a doutrina da ressurreição. A Bíblia afirma que haverá um dia em que os mortos serão ressuscitados. Alguns para a vida eterna, outros para a condenação. Será um dia de juízo final, onde cada pessoa será julgada por suas obras e por sua fé. Os salvos receberão corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo após sua ressurreição, e viverão eternamente com Deus. Os que rejeitaram a salvação serão lançados no lago de fogo, um símbolo da separação eterna de Deus. O julgamento final é um dos momentos mais solenes descritos na Bíblia. Nele, todos os seres humanos comparecerão diante de Deus. Os que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, por meio da fé em Jesus Cristo, herdarão o reino eterno. Os demais enfrentarão a separação definitiva do Criador. A justiça de Deus será plenamente revelada e não haverá injustiça ou erro. A esperança do cristão, portanto, está na ressurreição. A morte física, embora real, não tem a palavra final. A promessa de Jesus é clara: quem crer nele, ainda que morra, viverá.
A vida eterna não começa apenas após a morte, mas já é uma realidade presente no coração do crente. A certeza da vida após a morte traz consolo, paz e coragem diante das dificuldades e perdas da vida. Contudo, essa esperança está condicionada à fé e ao arrependimento. A salvação é oferecida a todos, mas deve ser recebida. Jesus é o único caminho para o Pai. A vida após a morte será gloriosa ou trágica, dependendo da resposta que cada um dá ao chamado do Evangelho. Por isso a Bíblia nos exorta a viver com sabedoria, como quem sabe que a vida é breve e passageira. O que fazemos hoje ecoa na eternidade. A maneira como vivemos, as escolhas que fazemos, nossa relação com Deus e com o próximo, tudo isso será levado em consideração no dia do juízo. Também é importante lembrar que a eternidade não é apenas uma doutrina distante, mas uma realidade que molda nosso presente. Saber que há vida após a morte transforma nossa visão sobre o sofrimento, o pecado, a missão e o propósito da existência. Enquanto a cultura popular muitas vezes retrata o céu como um lugar entediante ou o inferno como algo fantasioso, a Bíblia mostra que ambos são reais e que a eternidade é algo que deve ser levado a sério. É por isso que tantos cristãos se dedicam a compartilhar o Evangelho, porque acreditam que há uma urgência, uma verdade eterna em jogo. A morte é inevitável, mas o destino eterno não é. Há uma escolha. E essa escolha é feita enquanto estamos vivos. Após a morte, vem o juízo. Por isso, o chamado bíblico é claro: arrependam-se, creiam no Evangelho, sigam a Cristo. Ele é o único que venceu a morte, que prometeu vida eterna, que oferece perdão e redenção. A morte, então, não deve ser vista como um fim, mas como um começo. Para os que estão em Cristo, ela é a porta para a vida verdadeira, para o encontro com o Salvador, para a realização de todas as promessas feitas por Deus. Para os que rejeitam a fé, é a entrada para uma eternidade sem Deus, um estado de separação e angústia. No final, o que acontece depois da morte é a continuação de algo que começou em vida, um relacionamento com Deus ou uma rejeição a Ele. O Evangelho convida todos a escolher a vida, a graça, a salvação. E enquanto temos fôlego, ainda há tempo.